Então, fazendo neste caso o esboço, temos aqui o esboço da nossa circunferência e temos o nosso centro em Y é no ponto 1 e em X é 0. Em Y é 1, em X é 0. E o nosso raio é 1. Então, o raio é, neste caso, a distância daqui até aqui, a distância daqui até aqui. Então, se daqui até aqui é 1, daqui até aqui também será 1. Se aqui é 1, que fica 2, ok? É só um esboço básico. Então, como é que eu posso observar se os meus pontos são pontos interiores ou exteriores? Simples. O que vai acontecer aqui, na verdade, eu vou tentar localizar os pontos. Pois bem, posso tirar este 1 aqui, normalmente. Vamos lá, o que será neste caso o menos 3i? Está claro que neste caso o meu menos 3i não faz parte, neste caso, desta circunferência. Se eu for a pesquisar, por exemplo, o i aqui é como se fosse, neste caso, um certo valor unitário, 1. O meu i está de facto aqui dentro, sem nenhum problema, ou seja, ele é um ponto interior, neste caso, do meu caminho. Mas o menos 3i não faz parte, neste caso, da minha circunferência. Tanto que a circunferência ou o caminho aqui, ele só abrange a valores, neste caso, que estão acima, neste caso, do y. Menos 3i não terá hipóteses em estar aqui. Ok, pessoal? Dando continuidade, como eu havia dito, esta é a diferença. Ou seja, nós podíamos ter errado na construção e claramente não sabermos qual é o interior e o exterior. Portanto, por essa mesma razão, nós utilizamos o primeiro método, que é pegarmos os valores e substituir neste caso, no nosso caminho, que é para verificar se ele é interior, caso ele seja menor que 1, ou igual a 1, ou exterior, se ele for, neste caso, maior que 1. Ok, pessoal? Esta é a técnica. Podemos utilizar substituindo ou desenhando. Pois bem, sendo assim, o que é que nós teremos? Bom, fizemos toda esta transformação, descobrimos que, na verdade, o caminho é dado por esta circunferência. Ronaldo, como é que tu sabes que isso é uma circunferência? Pessoal, não se esqueçam. A forma canônica, isto por geometria analítica de uma circunferência, é dado por x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, isto igual ao raio ao quadrado. Ok, pessoal? Essa é a expressão canônica ou completa, neste caso de uma certa circunferência. Então, sendo assim, vou apagar tudo isto. Ok, pessoal? Vou só apagar tudo isto. Já deixamos claro o nosso passo 2. Ok? Deixamos claro o nosso passo 2. E vamos proceder. Agora, o que nós temos que saber? Bom, nós temos que saber interpretar esta forma aqui, que é a forma, neste caso, de Cauchy. Ronaldo, mas como é que ela funciona? Eu estou a ver aqui um A, estou a ver um N, eu não estou a perceber como é que isso funciona. Pessoal, vamos com calma. A primeira parte que nós temos que perceber aqui é da fórmula. Temos que retirar o nosso FZ. Nós temos que fazer, ou temos que dar tudo por tudo, de modo a transformar esta toda expressão numa expressão idêntica. Mas isto não é tão linear assim. Nós temos que saber o que é o FZ, o que é neste caso esse Z menos A, N mais 1, o que é este N, o que é este N. Pessoal, nós vamos desvendar tudo, sem nenhum problema. Vamos lá. Tenho FZ. FZ. O que será neste caso o meu FZ? O segredo para saber o FZ já chega a partir do segundo passo. Qual é a importância de nós sabermos se este ponto é um ponto interior ou se este ponto é um ponto exterior? Bom, a minha expressão, do modo geral, né, da minha integral, é dada desta forma. Z ao quadrado sobre, respectivamente, Z menos I, vezes, respectivamente, Z mais 3I. Então, a dica aqui é, o que for exterior, neste caso, o exterior é esse que está aqui. Então, nós mantemos. Vou manter, vou deixar assim. Ok? Pessoal, vou pôr aqui. Vou deixar assim. Este ponto que é exterior, eu deixo, porque é dado por Z mais 3I. Ok? É deste ponto que está aqui. Então, mantenho. E esta parte aqui que está de fora, eu vou dividir. Ronaldo, não percebi. Como é que está a ser feita essa aplicação? Pessoal, relaxa. FZ, ok? O que será neste caso o FZ? O FZ é esta parte tracejada vermelha, ou seja, não temos que reparar. Primeiro este é interior e este é exterior. O exterior é que mantém. Se a minha expressão é dada desta forma e este é o meu ponto exterior, então eu mantenho o meu ponto. Ou seja, a minha expressão ficará deste género aqui. Ou seja, temos uma expressão do tipo Z ao quadrado sobre Z mais 3I. Ok? Ronaldo, vamos lá supor que o nosso ponto interior fosse este. Ok, se o nosso ponto interior fosse este, nós teremos que fazer o quê? Desculpa, ponto interior não. Se o nosso ponto exterior fosse este aqui, nós íamos usar essa expressão que está aqui. Sem nenhum problema, pessoal. Então, sendo assim, uma pergunta que pode surgir aqui é:
Ok, Ronaldo, se eu tenho o meu ponto interior e o meu ponto exterior, vamos lá supor no caso em que os dois pontos sejam, neste caso, os pontos exteriores, ou seja, sejam pontos que não estejam no nosso caminho. Pessoal, segundo o teorema, neste caso do Cauchy, se os nossos pontos forem pontos exteriores, ou seja, não estão no nosso caminho, significa que a nossa integral de contorno é igual a zero. E fim de papo. Agora, se nós tivermos, neste caso, ponto interior, aí sim temos que usar a fórmula. Mas, se os dois pontos fossem os pontos exteriores, logo, pelo teorema de Cauchy, a integral é igual a zero. Nós não precisamos de calcular mais nada. Ok, pessoal? Então, dando continuidade, eu disse que o nosso ponto exterior é menos 3i, que está a bater, neste caso, com essa expressão. Se o nosso ponto interior fosse i, nós vamos utilizar esta expressão aqui. Mas, no nosso caso, o nosso ponto exterior é menos 3i. Então, só utilizamos essa expressão que está aqui. Essa é a regra, pessoal. Então, usamos essa expressão. Vou aqui apagar. Já localizamos o nosso fz. Vou dar um outro exemplo assim claro. Por exemplo, podemos ter o caso de ter z ao cubo mais 1 sobre, por exemplo, z menos i vezes, por exemplo, z mais 2 vezes, por exemplo, z menos, neste caso, mais i. Então, nós podemos ter o caso em que os nossos pontos exteriores são, neste caso, menos 2 menos i. E o nosso ponto interior ser, por exemplo, o i. Já que os nossos pontos exteriores são estes, neste caso, menos 2 e menos i, quer dizer que a nossa expressão para o nosso fz será uma expressão assim. Ou seja, será essa toda a parte de cá. Ou seja, o nosso fz será simplesmente igual a z ao cubo mais 1 sobre aqueles pontos exteriores, que é z mais 2 vezes z mais i. Ok, pessoal? Se este aqui fosse um ponto exterior, nós já sabemos como íamos proceder. Ok? É assim como funciona a dica, para nós acharmos, neste caso, o nosso fz. Agora, o que é que nós precisamos de retirar? Bom, já que o meu fz, o nosso fz é z ao quadrado sobre z mais 3i, nós precisamos saber o que é z menos a elevado a n mais 1. Vamos com calma. Eu tenho aqui, por exemplo, o que seria, neste caso, o nosso z menos a. O nosso z menos a, pessoal, o que acontece? Já que nós utilizamos com este aqui, então o que resta é o z menos i. Então, o nosso z menos a aqui é igual a z menos i. E é fácil nós verificarmos que o nosso a aqui é este i, ok? Então, se nós fizermos, neste caso, a retirada, teremos que z menos a é igual a z menos i. Por quê? Mais uma vez, pessoal, nós retiramos a partir desta fórmula. Se nós utilizamos fz como sendo esta expressão, então o nosso z menos a será a expressão ou a parte em que fica, que é o z menos i. Logo, concluímos que z menos a é igual a z menos i, em que o nosso valor de a aqui no caso é o i. Aqui tem a, que é i. Pessoal, sem nenhum problema. Agora, o que nós precisamos saber é o que vai equivaler, neste caso, o valor de n. Nós temos que achar o valor de n. Temos que achar o valor de n. Como é que nós vamos achar o valor de n? O segredo é o seguinte, pessoal. Lembram-se que a expressão, neste caso do nosso z menos a, é z menos i. Nós temos que ver. Aqui no z menos i, ele está elevado aqui. Ele está elevado a 1. Aqui é como se ele estivesse elevado a 1. Não tem nada. Se fosse, por exemplo, 2, seria 2, mas não é o caso. Aqui está elevado a 1, não tem nada. Então significa que o meu n mais 1 corresponde à potência dessa expressão. Ou seja, essa expressão é representada por z menos i. E z menos i está aqui em cima. E a potência do z menos i é 1. Então significa que o meu n mais 1 é igual, neste caso, à potência dessa expressão, que é 1. Calculando, concluímos que o nosso n aqui é 1 menos 1, que é igual a 0. Então significa que o nosso n aqui é 0. Nós já temos todas as informações possíveis, pessoal. Já temos o fz, já sabemos o que é o z menos a, já sabemos o que é o a e já sabemos quanto é que vale o n. Agora é substituir na fórmula, neste caso, de Cauchy. Temos que, segundo a fórmula, temos neste caso a integral, será igual, neste caso, a 2πi sobre o que é o nosso n. Descobrimos que o nosso n é 0, então temos 0 fatorial, vezes o nosso f, neste caso, 0, do nosso ponto A. Qual é o nosso ponto A? Descobrimos, o nosso ponto A aqui é I. Neste caso, I. Ok, agora temos que calcular. Só que a pergunta que resta aqui é, Ronaldo, na verdade nós não sabemos qual é a aplicação deste n. Vamos lá supor que o nosso n seja diferente de 0. Vamos lá supor que o nosso n fosse, por exemplo, 2. Então, como é que nós íamos trabalhar? Vamos supor,
para n igual a 2. Vamos supor que o nosso n fosse igual a 2. Então, eu não tinha que pôr um f de 2 de a. Não, pessoal. O que eu tenho que pôr aqui, o significado, na verdade, é o número de vezes em que vamos ter que derivar a nossa função fz. Ronaldo, falaste muita coisa. Calma, pessoal. Qual é a nossa função fz? Nossa função fz é esta expressão. Então, se eu tenho, por exemplo, n igual a 2, substituindo de forma correta, seria neste caso dado por f de 2 linhas. Aqui é o número de vezes que nós derivamos, então pomos o número de linhas. Se é 2, então pomos 2 linhas no respectivo ponto. Ou seja, isso significa que temos que ir para a expressão fz e derivar a nossa expressão, a nossa função fz 2 vezes. E depois no final substituirmos pelo ponto A. Ok, pessoal? Então, a pergunta é, já que aqui é 0, então derivamos alguma coisa? Não, não derivamos nada. Se aqui é 0, significa que nós não temos nenhuma linha. Por exemplo, se fosse 1, então seria isto. Significaria que temos que derivar a nossa expressão fz uma vez e a expressão ou o resultado da expressão substituirmos pelo ponto A. Mas no caso, aqui é 0, nós não derivamos nada. Então, já que nós não derivamos nada, significa que o quê? Qual é o significado disto? Significa que simplesmente na nossa função fz, nós só temos que substituir por este ponto I, normalmente. Ou seja, temos que o nosso f, neste caso 0 de I, é equivalente a, já que não derivamos, é só na expressão que nós temos que substituir por I. Ou seja, essa expressão aqui, nós vamos substituir por I. Vamos ficar com I ao quadrado, tudo isso aqui sobre, neste caso, I mais 3I. Vamos ficar simplesmente com, quanto é que é I ao quadrado? Menos 1. Temos menos 1 sobre. O que é I mais 3I? É 4I. Ok, pessoal? Então temos o nosso resultado. Mas lembre-se, pessoal, nosso resultado não termina por aí. Nós podemos simplificar mais o nosso resultado. Ficar neste caso. Se eu tenho menos 1 sobre 4i, segundo, neste caso, o primeiro vídeo, sobre, neste caso, equação complexa, aplicamos conjugado, pessoal. Conjugado que seria multiplicar aqui por 1, multiplicar aqui por 1. Ficaremos simplesmente com menos 1 vezes i, que é menos i, sobre 4i vezes i, é, neste caso, 4i ao quadrado. O que é i ao quadrado? Menos 1. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. Ficaremos no final com menos i sobre menos 4. Este sinal pode sair. Ficamos simplesmente com i sobre 4. Então, este é o resultado, respectivamente, de quê? De um jeito mais simplificado, do menos 1 sobre 4i. É o i quartos. Então, já que já temos o resultado, é só substituirmos, pessoal. Vamos lá. Eu já tenho o resultado disto, que é i quartos. Então, ficaremos neste caso com 2π vezes i. O que é 0 fatorial neste caso? É 1. Então é só 1, podemos pôr 1 aqui embaixo ou deixar assim, vezes respectivamente o f neste caso no ponto i. O resultado final deu i quartos. Então ficamos neste caso com i sobre 4. O que é que nós temos aqui? O que é i vezes i? Ficamos com 2π i ao quadrado sobre 4. Podemos cortar 2 com 4. I ao quadrado sabemos que é menos 1. Então ficamos com menos π, 2 com 4, 2. Então este aqui seria neste caso o quê? O nosso resultado final. Cortamos 2 com 4, 2, i ao quadrado, menos 1, multiplicado por π, é o resultado final. Então, segundo, neste caso, o teorema de Cauchy, o nosso resultado final da nossa respectiva integral de contorno é dado, neste caso, por menos π meios. Ok, pessoal? Eu espero que tenham gostado da aula, é um tema interessante. Vamos dar continuidade após, neste caso, a integral do contorno. A próxima aula será sobre, neste caso, resíduos, teorema de resíduos, calcular, neste caso, integrais, alguns casos, ou através de funções, né? Simplesmente calculamos os resíduos através dos seus pontos singulares. Também teremos videoaula relacionada, neste caso, ao cálculo ou à análise da expressão analítica, verificarmos se a expressão, neste caso, complexa, se ela é analítica em si ou não é, e mais temas interessantes da análise complexa. E espero que estejam, neste caso, a acompanhar as aulas. Agradecer, antes de mais nada, pela paciência, pela assistência. Convidar-vos já, mais uma vez, a subscreverem-se ao canal, porem likes e até mais outra aula. Peace, pessoal. Bons estudos.